Irmãos, vamos falar hoje sobre sentimento ou fé. Vamos abrir em Hebreus capítulo 11, verso 1. Aqui nós vamos ter, não vamos dizer assim uma definição de fé, porque não dá para nós definirmos fé. Se fôssemos para definirmos fé, teríamos que definir o nosso amado Senhor. Então ele é indefinível. Fé está relacionado no campo de infinitude. E aqui, irmãos, ele diz assim no verso 1 e 2: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. O único testemunho bom para ser dado, produzido, é o pela fé. Outros testemunhos que são dados no campo da alma é quando a pessoa fala de si mesma. Percebe? Por isso que eu sou muito contra, irmãos. Embora, quando alguém de fato é curado de qualquer moléstia, qualquer enfermidade, onde somente tem a igreja do Senhor reunida, é bom que se dê um testemunho, talvez de uma cura. Mas se nós começarmos a darmos testemunhos da cura do câncer, curas de uma série de doenças terríveis, isso vai atrair muitas pessoas pelo sentimento. Porque as pessoas, elas querem ver para crer. Na época de Jesus, os milagres que Jesus fazia, os sinais que ele fazia, não afiançava a fé. Primeiro Jesus dava fé para eles crerem que ele poderia curá-lo. Então, mas ele nunca pediu para que falasse das suas curas para ninguém. Vá e não fales para ninguém. Vai mostrar, apresentar ao sumo sacerdote e oferecer tua oferta, como era feito antigamente para Moisés. Mas, irmãos, temos que tomar muito cuidado com a questão do sentimento, associar o sentimento numa vida de fé. Eles são radicalmente distantes um dos outros. Então nós vamos hoje analisar aqui um pouquinho, para compreendermos um pouquinho mais sobre uma vida de fé e uma vida de sentimento. O sentimento está mais relacionado aos afetos, aos nossos afetos naturais. E quem anda por sentimento, meu irmão, está fora da realidade de Deus. Ele disse desde o Antigo Testamento, Abacuque: o meu justo viverá pela fé. Então, como nós podemos definir então sentimento? O que é um sentimento? A própria palavra sentimento, sentir, expressa em sentir algo. É a ação de sentir, é a ação de perceber pela faculdade da alma, através dos sentidos, né? Então você tem aí a palavra sentimento, de ser sensível. Tem pessoas que choram fácil, até num louvor, muitas vezes, pessoas não regeneradas, porque aquela música é muito bonita e fala de Deus, e fala de Jesus, e fala da cruz, a pessoa chora, mas muitas vezes não tem nada a ver com fé. Eu não estou dizendo também, irmãos, que quando cremos no Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que nós vamos ter, perceber, vamos dizer, sentir, é alegria. Alegria é um sentimento da fé ou alegria é um sentimento da alma? Os dois. Agora, quando uma alma não é tratada, ela pode extravasar em viver uma vida de sentimento. A vida de sentimento, irmãos, ela é muito interessante, mas muito perigosa. Os filhos de Deus, que vivem uma vida de intimidade com o Senhor na sua palavra, eles sabem identificar aquilo que é da alma e aquilo que é do espírito, da fé, pela palavra. Hebreus 4,12 diz assim: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma
e espírito. Ela separa aquilo que é da alma, aquilo que é do espírito. Ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. É a palavra. Então, pela palavra, dá para nós identificarmos se o que nós estamos vivenciando é sentimento ou fé. Agora, irmãos, claro que nós somos uma alma que está em fase de tratamento ou de construção. Deus está construindo em nós almas saudáveis, para que os nossos sentimentos com a fé, eles não sejam diferenciados, mas acima de tudo, temos que fazer com que os nossos sentimentos sejam adequados a uma vida de fé, ou seja, a minha alma, tudo que eu sou, em realidade de alma, precisa concordar com uma vida de fé. Aí nós não vamos ter desequilíbrios emocionais. Irmãos, nós seremos então na nossa alma gigantes espirituais, que nós vamos ter controle emocional, ou seja, uma vida de fé é uma vida que é controlada pelo Espírito Santo de Deus. Então, lembra do Senhor Jesus? Ele se fez carne, se tornou um homem, Jesus, 100% homem, 100% Deus, mas ele viveu uma vida entregue ao Pai na pessoa do Jesus homem, e você nunca encontrará nenhum conflito entre Jesus homem e Jesus Deus. A natureza divina e a natureza humana, elas eram harmônicas, não havia aquela guerra interior na pessoa de Cristo, jamais. Em nós muitas vezes há um tipo de guerra. A guerra, elas são provocadas por nós mesmos, e a nossa alma, ela tem sentimentos muito bons e sentimentos terríveis também. A inveja é um sentimento terrível, que não agrada o Senhor. A loucura e tantas outras coisas que a nossa alma produz, sentimentalmente falando, é algo que às vezes nos assusta. Paulo diz assim: nem eu mesmo compreendo o meu modo próprio de agir, porque não faço o que quero, mas o que não quero, esse faço. Uma pessoa que está sendo tratada na sua alma, então ela vai ter esses declínios. Outrora ela está lá no alto da montanha, mas amanhã ela está lá na sarjeta. Oh meu Deus, o que aconteceu comigo? Por que está acontecendo comigo? A fé nunca olha dessa maneira. O sentimento, quando somos deixados levar pelo sentimento, nós vamos ter muitos problemas em muitas áreas da nossa vida, porque não é uma vida de fé, mas uma vida de emoção, uma vida de comoção, de afetos. Às vezes nós nos comovemos com muitas coisas, mas às vezes não é Deus amando através de nós, às vezes é a nossa própria alma. Quando de fato há uma comoção em nós por alguém que está sofrendo, precisamos também identificar esse tipo de comoção. Isso procede de mim mesmo ou é proveniente do Deus que habita em mim? Porque a nossa alma, ela gosta de se comover e ela se comove bastante. A nossa alma, ela tem uma inclinação de projetar um sentimento que muitas vezes nós não gostamos, mas porque nós agora somos cristãos, então nós temos que agir dessa maneira. Você não tem que agir dessa maneira, você tem que agir da maneira que Deus deseja que você haja. Então, queridos, a gente percebe que normalmente as pessoas, elas vivem por sentimento, e algumas vezes também elas sentem-se felizes, exultantes, outras vezes elas sentem como se estivessem feridas, às vezes sem ter um motivo. O sentimento da pessoa, ele tem altos e baixos. Então, o Senhor quer controlar as nossas emoções, mas para isso, Ele quer nos ensinar a viver uma vida de fé.
Então, aqui nesse texto aqui, irmãos, ele diz assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam. Claro que essa palavra espera fala de uma esperança na qual já nos alcançou, Cristo em vós, a esperança da glória, mas é algo que nós esperamos e temos a convicção de que irá se concretizar. O que nós esperamos? Morar na glória. Pela fé nós já estamos lá na glória. Eu cito aqui um texto todos os domingos: porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, isto é fé. Fé é eu crer que eu estou lá porque a Bíblia diz que eu estou lá. Então, isso ninguém pode tirar mais, uma vez que eu criei, eu estou unido a isso. E outra coisa, e a convicção de fatos que não se veem. Então eu tenho que analisar o seguinte: como que a fé vem para mim? Romanos 10:17 diz assim: a fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Palavra de Deus, que ela gera em nós fé, é quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós estamos alimentando a nossa fé. Ou seja, estamos dando vazão para que a pessoa de Cristo cresça um pouco mais em nós. Agora, não adianta nós lermos a Bíblia, e se essa leitura nossa não for misturada com fé, então ela não vai produzir um efeito de gerar mais fé em nós. Às vezes nós vemos as pessoas assim que são sentimentais, elas dizem assim: todas as pessoas que vivem pelo sentimento dizem: eu tenho uma grande fé em Deus. Isso é viver pelo sentimento. Você não vai encontrar nenhum tipo de expressão que é para nós termos uma grande fé em Deus. Porque quando você conversa com essas pessoas, quando você vai para o campo da salvação, elas não têm certeza, mas elas têm uma grande fé. Totalmente diferente daquilo que Paulo disse, né? Lá em Efésios 2, versículo 8, que vai mostrar que a fé é um dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Se é um dom de Deus, o dom de Deus para nós é a pessoa do Espírito, que vai apontar-nos para Cristo, para que Cristo seja formado em nós. Então nós vamos ter uma fé amadurecida, uma fé crescida, uma fé grande. No campo da salvação, por exemplo, tem muitos que, por não buscar diante do Senhor um entendimento espiritual, revelação espiritual, vivem uma vida de sentimentos. Ou seja, é impossível, irmãos, acreditar num fato de que uma pessoa que está dentro de uma comunidade, frequenta uma comunidade, durante 5, 6 anos, inclusive foi batizado e batizada, depois de algum tempo, afirmar que não tem certeza da salvação. Se não tem certeza da salvação, ou essa pessoa creu com as suas emoções, as emoções afiançou ela a crer de uma forma totalmente inadequada, porque quando cremos na palavra de Deus, o Espírito Santo tornará aquilo que nós estamos unidos na palavra realidade dentro de nós. Por exemplo, um texto que traz uma libertação plena do nosso pecado, Romanos 6,6, a Bíblia diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. A Bíblia traz uma informação para mim de que o meu velho homem foi com ele, com Jesus, crucificado, para que o corpo do pecado, a natureza pecaminosa, seja destruída. Então, a Bíblia diz que foi crucificado e foi destruída. Eu tenho que crer que foi, mas eu não preciso sentir isto. Seria um absurdo você sentir a sua crucificação. Ninguém suportaria os teus gritos. Não é sentimento, é fé. A fé, ela engloba toda a obra que Cristo fez no Calvário. Eu vou receber isso
pela fé, não pelo sentimento. Então, a palavra fala que o salário do pecado é a morte. Então eu sei pela palavra que eu é quem deveria morrer lá naquela cruz, mas que Jesus Cristo veio e assumiu o meu lugar naquela cruz, e naquela mesma cruz Ele me atraiu no seu corpo, quando Ele foi levantado da terra na cruz. Ele me puxou para si, Ele me incluiu na sua morte, fazendo-me participar daquela morte. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, Ele morreu no meu lugar, logo todos morreram, eu morri com Ele. Jesus não apenas morreu no meu lugar, mas a Bíblia diz que eu morri com Ele. Se a Bíblia diz que eu estou morto, eu tenho que me considerar um morto, junto com Ele. Isto é fé na palavra, não precisa sentir. Às vezes numa reunião, quando o louvor é extasiante, quando tem luzes piscando, muitas coisas e pessoas, aquela bagunça toda, a tendência natural que Satanás usa é despertar a alma. E ela vem em forma de choro, de sentimento. Deus, eu estou sentindo. Aí o líder diz assim: quem está sentindo a presença de Deus, dá glória a Deus. Aí todo mundo, glória. Quando dá este glória, eu não sei se vocês já foram a algum estádio de futebol, alguma competição esportiva, onde tinha muita gente, houve muitos gritos. É a mesma sensação, é a mesma percepção, é a mesma coisa, é o mesmo sentimento. Aí é pura alma. Como era a igreja de Laodiceia? A igreja se reunia muito bem, uma igreja muito bonita, louvor, tinha até pregação da palavra, mas Jesus estava do lado de fora, batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Percebe? Então, eu estou sentindo a presença de Deus. Queridos, como é que você vai sentir a presença de Deus? Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que Deus quer eliminar as nossas emoções, jamais. Quando as nossas emoções são controladas pelo Espírito do Senhor, quando a nossa alma é tratada pelo Senhor, está sendo santificada e nós respondemos a isso, vamos ter emoções, mas emoções genuínas, emoções que são controladas. Você poderá chorar, mas você sabe que em adoração você vai baixar a cabeça, é você o teu Senhor, cantando para Ele, louvando a Ele naquele momento. É diferente, irmãos. E você não vai ser iludido. Eu estou sentindo. Você pode ser tocado pelo Senhor, pela fé. É um toque maravilhoso, que você sabe que é o Senhor, que você não vai extravasar numa loucura sentimental. É igual o falar em outras línguas. Eu já conversei com muitas pessoas e já vi muitas pessoas falarem, e as orientações que o apóstolo Paulo dá em 1 Coríntios 14 é a seguinte: na igreja, ele não proíbe falar em outras línguas, não em línguas estranhas, como diz assim, nós falamos em línguas estranhas, para ser batizado com o Espírito Santo tem que falar em línguas estranhas. Isso não existe na Bíblia, irmão. Uma pessoa que ela é batizada com o Espírito Santo, diz lá em Atos, capítulo 11, verso 17, é quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Então, falar em outras línguas, quais são as orientações do apóstolo Paulo? Fala 1, 2, quando muito 3, e haja intérprete. Se não houver intérprete, fique calado na igreja. E hoje, quando o líder começa, dê glória a Deus, aquela coisa toda. Outra coisa que é terrível também, irmãos, vocês acham que se eu pedir para vocês o seguinte, olha só a malandragem,
Quem está feliz aqui, dá um glória a Deus. Isso é picaretagem. Glória a Deus, se nós soubéssemos a importância que é isto, nós não daríamos glória a Deus por qualquer coisa. É quando nós estamos ouvindo a palavra, lendo as Escrituras, somos tocados pelo Senhor, pelo seu Espírito, que você sabe que é o Senhor. Então, você pode dar um glória a Deus em pensamento, pode expressar um glória a Deus, você pode dar falar bem alto, glória a Deus. É gostoso demais. Mas porque o homem está mandando, espera aí, você está sendo dirigido pelo homem e não pelo Espírito do Senhor. Ô irmãos, dá glória. E quando começa a falar em línguas é 5, 6, 7. É uma bagunça, ninguém entende nada. Cadê a palavra? Um amigo meu me convidou essa semana para ouvir uma pregação. Eu ouvi aquela pregação durante 1h30, mas em nenhum momento sequer ele citou o nome de Jesus, nem na oração final. Que na oração final ele diz assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não mencionou Jesus. E todas as Escrituras falam dele. Nas entrelinhas do Antigo Testamento, fala de Cristo. No Novo Testamento, 4 biografias de Cristo, as cartas de Paulo, Pedro, Apocalipse. Meu Deus, nós não podemos omitir falar a Cristo. Qual que é o legado que o Espírito deixou pela igreja? Paulo disse assim em 1 Coríntios 1:23, nós pregamos a Cristo crucificado. E todas as vezes, diz a palavra de Deus, que nós omitimos Cristo crucificado, a Bíblia diz que nós somos malditos, traidores. Paulo, quando chegou em Corinto, 1 Coríntios 2:2, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Se Deus nos chamou para pregar a Cristo, por que vamos contar as histórias bonitas do Antigo Testamento e omitir a Cristo? E levar as pessoas para a emoção. É terrível isso, irmãos. Então tem muitas pessoas que estão perecendo e sendo destruídas porque lhe falta o conhecimento. Diz Oséias 4, versículo 6. Quando falta o conhecimento associado com a fé, queridos, isto é terrível, é um retrocesso terrível. E o que atrai as pessoas hoje? Sempre no campo das almas, percebe? E nessa pregação que eu ouvi o tempo todo, tinha um fundo musical. Para que isto? Segundo alguns psiquiatras, quando tem uma música instrumental, para um filho de Deus, quando ela está associada a uma adoração genuína, isto é maravilhoso, quando há um conteúdo, mas quando é levado pelas emoções, os eflúvios dos poderes latentes da alma começam a fluir. E aí, meus irmãos, é gente caindo para trás, é gente, misericórdia, tem certos lugares que é uma vergonha, a ponto de um amigo meu, ímpio, dizer o seguinte: Cláudio, eu respeito muito que você é um líder de uma comunidade, mas eu não assisto mais programas humorísticos, eu vou assistir os programas evangélicos. Eu morro de dar risada. Meu Deus do céu, irmãos. Falta-lhe o conhecimento dele. Então, queridos, tem pessoas aquelas que vivem pelo sentimento, quando tudo está bem, porque depende das circunstâncias favoráveis para ela estar bem com Deus. Deus está me abençoando porque, olha aqui, minha conta bancária está bem alta, eu estou bem de saúde, eu vou para a igreja feliz, estou contente, vou louvar e bate palma, mas no outro domingo acontece alguma coisa, ela está lá naquela caverna escura. O que você tem? Levanta uma placa assim bem grande: eu estou sofrendo, meus irmãos, e parece que vocês não se importam comigo. Espera aí, conhece o Senhor? Quem é o Senhor? O Senhor, diz a Bíblia, Ele é o Todo-Poderoso. O Senhor, diz a Bíblia, é o Criador da terra, céus e mar, e o que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder.
Agora, este Senhor, diz a Bíblia, vem morar dentro de nós, fazendo de nós novas criaturas, nos dando uma vida eterna, uma vida verdadeiramente cheia de Deus, cheia da plenitude de Deus. Então, eu não preciso depender do meu sentimento para crer, eu preciso de fé, de ter uma consciência voltada para a palavra, é ter uma consciência de que Cristo habita em mim, porque a Bíblia diz que é desta maneira. Então eu creio, não preciso sentir. Mas o povo tem sido iludido que você tem que sentir a presença de Deus. Você tem que fazer isso. Se você não falar em outras línguas, você não é um cristão, você não é batizado com o Espírito Santo. Isto é mentira, irmãos. Deixa eu mostrar esse texto para vocês, em Atos, capítulo 11. O contexto aqui, irmãos, fala a respeito do apóstolo Pedro, dando o seu testemunho da conversão da casa de Cornélio. E aí ele diz o seguinte, então no capítulo 10, Pedro pregou a palavra para eles. Se você, por exemplo, ler Atos capítulo 10, 44, a Bíblia diz assim: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Entende? Agora, qual palavra que era essa que Pedro pregou para eles? Olha aqui o versículo 37 do capítulo 10. Vós conheceis a palavra, aqui Pedro pregando lá. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois o batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora, irmãos, imagina se Jesus viesse só para fazer curas e milagres, fazer o bem, o que aconteceria conosco? Iríamos todos para o inferno. Mas ele não para aqui, irmãos, aí ele continua dizendo o seguinte: e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, morte, pendurando no madeiro. Então foi uma morte de cruz. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. O que Pedro falou aqui? Que Jesus morreu e ressuscitou. E nós sabemos, para participarmos deste evangelho, nós fomos incluídos na sua morte e ressurreição. Isto é participar do evangelho de uma forma real, verdadeira, uma salvação que de fato salva. Então aí depois, Pedro teve alguns problemas com a igreja, porque os judeus só criam que eles seriam salvos, mas depois Pedro foi dar o testemunho a eles, Então, aí Pedro vai explicar para os discípulos, para a igreja, e ele diz assim no versículo 15, no 14, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. Cornélio não era salvo ainda, embora Cornélio, se você ler, por exemplo, o capítulo 10, versículo 1, ele era um homem da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então a pessoa pode orar a Deus todos os dias, dar esmola, ser piedoso e não ser filho de Deus. Porque enquanto não passar pelo evangelho da graça, não tem possibilidade de alguém ser salvo. Por isso que não vai ser muita gente salva, irmãos, é um pingo de gente. E nós gostamos de movimentos, não do mover do Espírito do Senhor, percebe? E aí então, Pedro está dizendo o seguinte: o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. Então Cornélio não era salvo. E aí ele diz o seguinte: quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Agora no versículo 17, Pedro vai mostrar aqui pelo Espírito como e quando uma pessoa ela é batizada pelo Espírito Santo. Olha só,
Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom aqui é o Espírito, que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus. Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quem era eu? Percebe aqui, irmãos? Então, quando que uma pessoa é batizada pelo Espírito pela fé? Quando crê no Senhor Jesus, que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo. Esta pessoa, ela foi batizada, foi selada com o Espírito Santo da promessa. Agora eu tenho que crer, receber isto pela fé, não pelo meu sentimento. Eu não estou sentindo o Espírito Santo, eu não estou sentindo Jesus, eu não estou sentindo Deus. Não, irmãos, sinto é só o da tua calça, não é sentimento, é fé. Fé é você crer naquilo que está escrito, e se você crer de fato, pela graça, o Espírito tornará isto realidade na sua vida. Irmãos, são poucos os que vivem pela fé, porque as pessoas querem sentir, querem se mostrar mais espirituais do que os outros. Então aí tem tantas coisas. Eu fiz uma campanha, foi uma bênção, foi maravilhosa, Deus falou, Deus fez, Deus curou, Deus profetizou e expulsou demônios. Chegar naquele grande dia, imagina ouvir aquela voz: nunca vos conheci, apartai-vos vós de mim que praticais a iniquidade. Vocês nunca creram em meu filho. Meus irmãos, que tristeza é essa? Então, queridos, nós devemos fixar os nossos olhos na palavra de Deus. Vamos para um texto aqui muito interessante, 2 Coríntios 4, versículo 18. A palavra aqui, ela traz para nós uma revelação muito preciosa. Os versículos 16 e 17 do capítulo 4 de 2 Coríntios vai mostrar que Deus vai usar, irmãos, algumas circunstâncias para tratar com a nossa alma. Mas então depois ele dá um conselho para nós, muito interessante. Agora, um detalhe importante: quando vier uma tribulação na tua vida, qualquer tipo de sofrimento, não entre em desespero. Creia na palavra de Deus, naquilo que Ele disse, que nenhuma tribulação está acima da nossa capacidade de suportar. Deus conhece, irmãos, Deus conhece cada detalhe da nossa vida. Deus se preocupa com o fio de cabelo que cai da nossa cabeça. Deus é aquele que cuida do pardal. Deus é aquele que, quando você chora, Ele recolhe as suas lágrimas no seu odre. Irmãos, então Ele diz assim, versículo 16: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós, agora olha que é uma vida de fé, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Percebe? Então, não se envolva muito no campo do sentimento. Olhe para as coisas que você não vê, que aquilo que Ele disse na sua palavra, que por detrás daquilo que Ele disse está o Deus da verdade sustentando aquilo que Ele está dizendo. Então, irmãos, a fé é a rocha que é Cristo, sobre a qual nós firmamos a nossa crença, a nossa fé. A fé é como aquele piloto automático no mar que está muitas vezes muito turbulento. Então a fé nos habilita a isso. Então o assunto da fé é um assunto muito importante que requer toda a nossa atenção. Irmãos, frequentemente a fé ela é usada para descrever toda a crença de uma pessoa. Eu creio em Deus. Às vezes quando ela fala assim, eu creio em Deus, essa é a fé, vou dizer aqui com bastante cuidado e reverência, esta é a fé dos demônios.
Lembra que Tiago disse, capítulo 2? Crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem, estremecem. Mas se os demônios creem em Deus, todo aquele que nele crê é salvo. Crê em Deus? Quem crê em Deus não vai ser salvo. Porque você está querendo pegar um atalho, está deixando um caminho e pegando um atalho. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A única maneira de chegarmos até o Pai é através de Jesus Cristo. Crê em Deus, crê em Deus. Quem crê em Deus não crê num Deus que foi criado pela sua própria mente. Sabe muitas vezes que é um Deus criador, mas não sabe que para chegar a Ele, que Deus não vai ouvir ninguém fora do Filho. O falar de Deus é no Filho e ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Abra sua Bíblia, por favor, lá em 1 Pedro 3, verso 18. Quero que os irmãos acompanhem essa leitura aqui. E é um versículo que temos que atentar para ele, porque é um versículo tão maravilhoso. Diz assim, 1 Pedro 3, verso 18. Diz assim a palavra: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Somente Jesus Cristo é aquele que nos conduz a Deus o Pai. Não é eu por mim mesmo pegando um atalho, eu creio em Deus. Não é por aí, irmãos. A palavra fala que Jesus é o caminho, e quando eu creio nele, estou unido a ele, e ele vai me levar ao Pai. Aliás, aqueles que creram, que morreram e ressuscitaram com Cristo pela fé, já foram levados para o Pai. Vocês morreram e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Onde Cristo está? No seio do Pai. Como é que nós sabemos? João 1, verso 18. O Filho que está no seio do Pai. Nós estamos em Cristo, estamos no seio do Pai pela fé. Não precisa sentir isso, irmãos. Tem que crer nesta verdade maravilhosa. Porque, irmãos, frequentemente a fé é usada para... Essa palavra fé é usada para afiançar situações onde a fé genuína não é envolvida. A gente vê hoje tanta picaretagem, né? Olha, eu já falo isso porque eu já atendi tantas pessoas machucadas com a religião. Religião machuca. Ai, pastor Cláudio, sabe, eu vendi lá meu carro para poder ajudar aquela comunidade e o pastor disse que eu iria ganhar isso e aquilo. Eu fiz tudo como ele mandou, mas chegou no dia, cadê aquilo que Deus havia prometido? Sabe o que ele disse para mim? Você não teve fé. Ô, irmão, essa picaretagem. Como é que tem tanta gente estúpida crendo nesse tipo de coisa? Porque não examinam as Escrituras Sagradas. Quando você crê no Senhor, quando você tem um entendimento na Bíblia, irmãos, nunca ninguém mais vai te enganar. Você está firmado naquilo que Deus disse, porque Ele é teu Pai, cuida de você. Agora, se você não tem a responsabilidade de se alimentar da palavra, você vai viver uma vida de sentimento. Você vai pensar assim, bom, domingo eu vou lá para me abastecer, né? E depois, sexta-feira você já está, eu estou tão fraquinho, não vejo a hora de chegar domingo. Não, você tem que manter o seu tanque cheio. Por exemplo, todos nós nascemos pecadores. A obra na cruz, ela tirou o nosso pecado. Como o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça sempre está de uma forma, a vir até nós de uma forma superabundante. É uma graça tão maravilhosa, né? Então, queridos, aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, temos uma visão muito adequada como deve ser o nosso
viver diante do Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Então, o 6, contexto diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Agora, vamos tentar entender aqui o que significa andar por fé. O que significa nós andarmos por fé? Primeiro, Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é quando eu creio naquilo que Ele disse, eu creio e Ele vai me habilitar a obedecer também pelo Espírito de habitação que habita em mim. Agora, irmãos, essa questão de falar que nós temos uma grande fé, então vou viver pela fé, isso aqui não condiz com a palavra. Agora, viver pela fé, o que significa? Quem que é o autor e o consumador da fé? Jesus. Hebreus 12, 2 diz assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Efésios 2,14 vai dizer que Jesus, Ele é a nossa fé. Fé é Cristo. Agora, como que eu vou viver? O que significa viver uma vida de fé? Temos que ver aquele texto lá de Gálatas 2, versículo 20, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a pela fé do Filho de Deus. O que significa viver uma vida de fé? É não mais eu, mas Cristo vivendo em mim. Agora, essa fé, ela vai passar por algumas provações para se tornar uma fé preciosa, mas não vai ser contra a tua vontade. Então, quando vier algum tipo de provação, sofrimento, tribulação, reconheça que é o Senhor querendo aperfeiçoar a sua fé. E Ele vai fazer isso. Pedro diz assim, falando daquela fé que é preciosa, né? A todos que obtiveram fé preciosa juntamente conosco. Queridos, fé preciosa, somente quem tem uma fé preciosa ou uma fé provada não vai temer nada e nem ninguém. Vocês sabem que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Segundo a tradição, disseram que no dia da morte dele, olha, você confessa tanto teu Senhor, você vai morrer igual a ele, pregado numa cruz. Pedro disse o seguinte: olha, eu quero pedir algo para os senhores, vocês podem me crucificar de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. E, segundo a tradição, diz que Pedro morreu crucificado, mas de cabeça para baixo, como ele quis. Está vendo aqui, irmãos? Mas por que Pedro tinha tanta coragem assim? Pedro havia sido experimentado muitas vezes numa vida de provações. Leia depois, irmãos, 1 Pedro, aqueles 5 capítulos maravilhosos. Você vai entender muita coisa que eu estou dizendo aqui. Vida cristã autêntica, genuína e para obter uma fé preciosa é uma vida que você irá passar por diversas tribulações, mas você vai sair vitorioso do outro lado e com uma fé preciosa, uma fé que ela é tão concreta, uma fé que ela foi tão formada dentro de você, que é o próprio Cristo, que você não tem mais nada que temer. Ontem dissemos aqui para os irmãos, na nossa reunião de pregadores, que aquela fé, que é uma fé preciosa, ela não teme nada nem ninguém, ainda que se você confessar Cristo, você vai perder a tua cabeça. Eu fiquei pensando assim, e eu só tenho problema com aquela, como é que chama aquele gume, quando passa assim na garganta, dá um arrepio. É isso que eu tenho medo, mas de cortar o pescoço não. Vou sofrer por lá igual um frango ali uns 10 minutos, mas depois, irmãos, tenho a eternidade inteira para desfrutar daquilo que eu já vivenciei hoje. Percebe, irmãos? Esta fé preciosa na qual Pedro fala. Isaías, imagina Isaías ser cerrado pelo meio. Ele aspirava uma pátria superior. Imagina colocar Isaías como ele foi morto,
cabeça para baixo, e serraram ele pelo meio vivo. Imagina a sua cena, irmãos. Por que Isaías morreu dessa forma? Porque ele amava o Senhor e ele aspirava a uma pátria superior. Se você ler Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, você vai ficar impressionado, irmão. Que coisa preciosa! É ali irmãos que morreram em prol, não da igreja, não da obra, mas em prol de Cristo. Não negociavam. Não negociava. Cristo é a minha vida. Estão ali. Hoje nós temos essa liberdade de nos reunirmos, expormos a palavra de Deus, porque nós estamos pisando em cima de sangue daqueles irmãos do passado. Desde a igreja primitiva até final do século XVII, que houve muita perseguição na igreja, muitas mortes. Hoje ainda existem muitos, mas esses irmãos são os privilegiados. Morrer por causa de Cristo. Não morreram por uma causa nobre, não morreram para ter algum mérito, morreram por causa de Cristo. Batmani também morreu numa prisão. Como aquele irmão sofreu. Os livros dele hoje nos enchem de alegria, de edificação, de vida, homens que vivenciaram a fé de uma maneira tão preciosa. Irmãos, e não retrocedam. Vamos aqui um texto também muito precioso, Hebreus capítulo 10, porque agora, cuidado, irmãos, porque a fé ela pode se perder na confusão do jargão religioso e ter muito pouco significado na vida cotidiana. O verdadeiro Filho de Deus, ele vive e anda por fé, anda em Cristo. Aqui em Hebreus 10, 38 diz assim, o 37 é muito interessante, que começa o parágrafo, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. Está tão claro, irmãos, não tem uma palavra sentimento para nós inserirmos aqui. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus não tem prazer naquele que não vive uma vida pela fé, olhando pela palavra, olhando para a palavra e pedindo que o Espírito Santo revele e forme isto em nosso interior, em nosso coração. Agora, fé é confiança absoluta. Se Deus disse assim, que Ele me justificou, eu preciso de crer que eu fui justificado. Lembra de Romanos 5,1? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Justificados pela fé. Então eu não participei daquela morte, mas aquela morte me justificou, porque eu também morri com Ele. E aquele que morreu com Cristo, justificado está do pecado. Eu gosto muito de ler o livro de Atos. A gente encontra ali cada cena preciosa. O apóstolo Pedro, ele foi um homem que o Senhor Jesus fez um discipulado nele tão maravilhoso, mas Pedro aprendeu tantas coisas com o Senhor. Irmãos, teve uma determinada cena muito interessante em Atos, que aquela Rode ela havia morrido, mandaram chamar Pedro, e Pedro foi até aquele local, e estava muita gente lá chorando, mostrando aquelas peças que aquela jovem então fazia, choravam. Então Pedro chegou naquele local e pediu para que todos saíssem, saiam todos daqui. Pedro se ajoelhou ali, o corpo daquela jovem estava ali, ele se ajoelhou falar com o pai: Pai, é da tua vontade que eu ressuscite esta jovem? E claro que a resposta foi sim. Então Pedro depois disse para ela: levanta-te. Ela retornou à vida. Irmão, você percebe o tamanho da intimidade que Pedro tinha com o Senhor, a ponto de saber naquele momento, pela fé, que Deus responderia ele com sim ou com não, pode ou não pode. Lembra quando Pedro chegou naquela porta formosa e estava aquele moribundo ali, foi colocado ali para pedir esmolas? A pessoa ia entrar naquele templo, colocava ali um dinheirinho,
Quando chegou Pedro e João, Pedro olhou para ele e ele olhou para Pedro esperando receber alguma coisa, porque tem pessoas que estão no templo, mas não fazem parte da igreja, são membros às vezes apenas da denominação. Pedro olhou para ele e disse o seguinte: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Depois Pedro foi dar o testemunho a respeito daquela cura tão maravilhosa. Foi pela fé. Quer ver? Abra lá em Atos capítulo 3, verso 16. Olha o testemunho que Pedro deu a respeito daquela cura. Pedro não falou a respeito daquele moribundo. Pedro não falou: olha, vocês precisam me respeitar, eu sou um homem que Deus usa, um homem aí que tem poder de Deus. Olha só aqui, capítulo 3 de Atos, versículo 15 e 16. Olha que lindo aqui, irmãos. De Sarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, não citou nem o nome dele, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. De onde que vem a fé? Perfeita de Jesus, porque Ele é a fé, Ele é a fé. Quando chamaram aquele cego lá, o mestre te chama, ele chegou diante de Jesus, imagina a cena, cheia de pessoas, e o cego ali, ele jogou até a sua capa, ele era cego, ele não lia a Bíblia, mas irmãos, como que ele tinha fé? Alguém falou para ele. O que falaram para ele? Porque ele clamou lá o seguinte: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus fingiu que não ouviu, mas depois ele clamou segunda vez. Mas nisso o pessoal falou: cala-te, fica quieto, vocês estão cegos? E estão cegos mesmo? Fica atrapalhando aqui o comboio que está vindo aí. Aí o cego disse assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Misericórdia. Jesus parou, mandou chamar aquele. Ele sabia que Jesus era filho de Davi, da descendência de Davi, mas quem falou para ele? Ele ouviu de alguém. Então Jesus reconhece uma fé genuína e verdadeira que quer o Senhor, embora ele tinha uma necessidade, mas naquele instante ele foi tomado por uma alegria, por uma visitação do Espírito. Senhor, tem misericórdia de mim. Essa palavra misericórdia, quando ela é expressa de uma forma sincera, isto toca o coração do Pai. Jesus mandou parar, chama ele. Ele se aproximou de Jesus. Jesus perguntou para ele: vocês se lembram? Que queres que eu te faça? Isso virou até pilheiras. Tem pregadores aí, o Tozer, o irmão que morreu há 60 anos atrás, ele disse uma frase muito interessante: nós precisamos de mais profetas nos púlpitos e menos palhaços. Tem aí, eu vi algum tempo atrás, eu não acreditei, até que me mandaram o vídeo. Ele falou o seguinte: olha, é uma cena muito estranha, porque Jesus parecia que estava maluco. Jesus sabia que ele, quando o cego disse assim, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Aí ele fez uma pilheira: Senhor, me dá um cão de guarda para mim. Senhor, você sabe que eu estou cego, eu preciso de ver. Não foi isso que Jesus disse: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Então, seja feito conforme a tua fé. Em algumas outras situações, Jesus disse assim: tu crês que eu posso te curar? Senhor, eu creio. Seja feito conforme a tua fé. Fé em quem? Nele. Eu creio. Nós sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais.
do que pedimos ou pensamos. Mas você crê que Ele pode fazer isto? Senhor, eu creio, seja feito conforme a tua fé. Agora, naquele instante, foi caindo as escamas dos seus olhos, e a primeira pessoa que ele viu diante de si foi o Senhor Jesus. Ele já se prostrou diante do Rei da Glória. Fé, irmãos, uma palavrinha tão pequenina, mas acho que Deus não escolheu uma outra palavra, porque não tinha palavra menor para escrever fé. É tão minúscula, a ponto de se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer aquele monte: arranca-te daqui e atira-te no mar. Irmãos, experimente viver uma vida de fé, crendo na sua união com Cristo, crendo que Ele pode todas as coisas. Abram comigo agora, por favor. Aqui, nós lemos aqui que a fé, pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus. Não existe outra maneira de obter fé, da fé vir. A fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra. A palavra é Cristo, é o Logos de Deus. Ele dá fé para nós crermos. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Vamos ler aqui, irmãos, esse versículo interessante. A partir do versículo 20, que diz assim, olha que interessante. Marcos 11, versículo 20. Passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Agora, olha o versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Claro, agora tem um detalhe que é importante. Lembra que ele disse aqui: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Puxa, que interessante, agora eu vou pedir tudo para Deus, né? Ele vai me conceder tudo. Irmãos, tem um princípio aqui muito interessante. Primeiro, que aqueles que vivem uma vida de fé e pela fé, como Paulo disse lá em Filipenses 21, para mim o viver é Cristo. Cristo vive em mim, a minha vida, eu vivo uma vida de fé, não mais eu, mas é Cristo. Então, a pessoa que vive uma vida de fé, ela sabe, irmão, qual é a vontade de Deus. E todas as orações, não sei se vocês já ouviram pessoas dizer o seguinte: você tem que determinar para Deus, você tem que colocar Deus na parede, porque se Ele disse, Ele tem que cumprir. Eu já ouvi isso de muitos pregadores. Agora, vamos ler o último versículo, nós vamos encerrar. Abrem 1 João, capítulo 5. Vamos ler aqui, irmãos, o versículo 13 e 14. 13 e 14. Olha que interessante. 1 João, capítulo 5, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então nós já temos a vida eterna por aquilo que Cristo é e fez. Agora, olha o 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, irmãos, quando você pede algo para o Senhor,
Lembre-se que a tua oração está subjugada à vontade de Deus. Se for da vontade de Deus, Ele vai ouvir todas as tuas orações e as nossas orações, ainda que orações muito absurdas, mas Ele vai nos atender segundo a vontade dEle. Agora, você quer saber quando Deus vai responder com sim às tuas orações? É você saber a vontade dEle sobre aquele assunto. Agora, como que eu posso saber a vontade de Deus sobre aquele assunto? Lendo as Escrituras. Toda a vontade de Deus está revelada aqui na Bíblia. Quando eu oro algumas vezes, eu sei que Deus vai responder com sim. Pastor, ora pela minha mãe que está com câncer. Deus pode curá-la? Pode. Vamos orar por ela? Vamos. Mas eu não sei se Deus vai curá-la, porque eu não sei se é da vontade de Deus, não sei se Deus permitiu aquele câncer para alcançar a família toda. Esse é o Deus que muda corações, é o Deus que Ele transforma as nossas tristezas em alegrias, é o Deus da alegria. O choro pode durar até uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele converteu as minhas noites sombrias em folguedos, me deu alegria perpétua. Irmãos, que bom. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé é você crer na palavra de Deus. Sentimento nos dá cada rasteira, irmãos, que às vezes ele precisa levantar nossa cabeça. Olha para meu filho. Olhar para o filho é viver uma vida de fé. Amém. Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Senhor, porque a fé é um dom que Tu nos deste. A fé é uma pessoa, é o Teu Filho amado Jesus Cristo. Continue falando aos nossos corações. Revela-nos mais e mais de Cristo, para que Ele cresça. A nossa fé também será grande em Cristo Jesus. Mas quanto mais esta fé cresce, mais nós iremos desaparecer. Pai, o Teu desejo é que nós vivamos uma vida de fé e não pelo sentimento. Nos ajuda, Pai, nesta área da nossa vida, onde muitos têm tantas confusão, Pai. Nos dê sabedoria para olharmos tão somente para Cristo, porque nele está tudo que nós precisamos. Ele é tudo para nós. Frutifica a Tua palavra, Pai, e em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.